Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa penúltima unidade, à nossa penúltima web aula da disciplina de Matemática Básica e Aplicada. Meu nome é Rafael Nink e nessa aula trabalharemos os conceitos de juros compostos aplicados na definição do capital, da taxa e do tempo. Como mensurar um capital emprestado, ou quanto eu preciso de capital emprestado, para que eu consiga acumular um certo montante no término do prazo, certo? Então, o que a gente espera que vocês consigam fazer após a aula? Definir juros compostos, diferenciar os regimes de capitalização simples ou composta e ainda aplicar o regime de capitalização composta, em especial mensurando o valor do capital, da taxa e do tempo. Como que eu faço para obter essas variáveis numa situação problema? Então, como questão norteadora para a nossa aula, eu pergunto para vocês, como que a gente consegue mensurar o capital e a taxa de juros e o tempo de aplicação? Visto que na aula anterior a gente só aprendeu a calcular o valor dos juros e o valor do montante utilizando os juros compostos. Então, primeiro, relembrando, o que é juros compostos? Juros compostos é aquele regime de capitalização em que os juros vai ser calculado sempre sobre o montante anterior, do período anterior. Com isso, a gente tem o efeito dos juros sobre juros ou juros capitalizados. Então, juros compostos, eu sempre calculo juros sobre a dívida atualizada, portanto, tem o efeito de juros sobre juros. Vimos que a expressão para calcular os juros compostos é montante igual ao capital, 1 mais a taxa, que é o nosso fator de crescimento, elevado ao tempo. Quanto maior o tempo, maior vai ser esse montante. E esse crescimento ele é exponencial, ele vai cada vez mais rápido. Então, numa situação problema, qual o capital que deve ser aplicado a uma taxa mensal de 2%? Olha só, taxa mensal. Então, ele deu a taxa mensal de juros de 2% ao mês. No regime de capitalização composta, durante 8 meses. Isso daqui a gente já sabe que é o nosso tempo, N, 8 meses. Taxa está em meses, tempo está em meses. Só que eu quero achar o capital para atingir um montante de R$ 2.343,32. Então, diferente da aula anterior, onde eu dei o capital e pedi para que vocês encontrassem o montante, agora eu dei o montante para que vocês encontrassem o capital. E a expressão pode ser utilizada, a mesma expressão da aula anterior. Lembre-se, sempre observe qual capitalização está sendo utilizada. Então, aqui é juros compostos, por isso estou utilizando a fórmula dos juros compostos. Nesse caso, ele deu o valor do montante, R$ 3.343,32, porém ele não deu o valor do capital. E é isso que a gente vai achar nessa resolução. A taxa foi dada, que era de 2%, ou seja, 0,02 elevado ao tempo, 8 meses. Tá? Então, lemos o problema, tiramos as variáveis, as informações do problema, definimos a expressão, substituímos a expressão. Agora, o que a gente tem é resolver a equação. Sempre vai resultar numa equação. E uma equação eu tenho prioridade de resolução. Primeiro que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 2.343,32 igual o capital que está fora do parênteses elevado, multiplicado a 1,02 e esse sim está elevado à oitava potência. Pronto.
Agora, o que a gente resolve primeiro? Se a gente olhar no segundo membro, eu tenho uma multiplicação e uma potência. A potência tem prioridade. Então, eu vou deixar esse C e vou resolver essa potência. 1,02 elevado à oitava potência. 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02 e assim sucessivamente até que eu atinja 8 fatores da multiplicação. E esse valor ele vai dar aproximadamente 1,17165,938. E agora, o que eu resolvo? Como eu estou procurando o capital, eu vou isolar esse capital. Para isso, eu vou tirar esse 1,171. E como ele está multiplicando, e o inverso de uma multiplicação é divisão, eu passo esse valor para cá dividindo. Eu vou ter os 2.343,32 dividido por aquele 1,17165,938, certo? E vai ficar igual, como eu tirei esse 1,171, sobrou só o valor do C. Então, o C, que é o nosso capital, é igual ao resultado da divisão. E se eu dividir aquele valor, eu vou achar que o capital ele é aproximadamente R$2.000. Então, se eu tivesse R$2.000 e aplicasse esses R$2.000 durante os 8 meses, aquela taxa de juros, eu vou acumular os R$2.343,32. Então, observe que a expressão não é só para calcular o montante. Eu posso achar qualquer uma das variáveis envolvidas na equação. Na aula passada, calculamos o valor do montante e aí, a partir do montante, achamos os juros. E nesse exemplo, achamos o capital. Então, agora, vamos ver como que a gente faz para achar a taxa e o tempo. Então, nesse problema, ele diz o seguinte: um investidor aplicou R$5.000. Então, quando você faz uma aplicação, você aplica hoje para obter o resultado lá na frente. Então, esse é o capital. Então, sempre que aparecer um investidor aplicou R$5.000, capital. Um tomador de empréstimo tomou um empréstimo de R$5.000 ou realizou um empréstimo de R$5.000. É o capital. É sobre ele que se incide os juros. E aí, durante um ano, que a gente pode trabalhar, por exemplo, 12 meses, se precisar conversão de tempo. E após esse período, obteve um retorno de 5.634. Então, eu investi 5.000 e lá na frente eu resgatei 5.634. Ou seja, eu ganhei R$634 de juros só nesse período de um ano. E aí eu pergunto para vocês, como que eu vou fazer para achar a taxa de juros, só que na capitalização composta? Simples. A gente vai retomar a nossa expressão dos juros compostos. Montante é igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao tempo. Montante. Montante é quanto que eu obtive lá na frente. Ou seja, R$5.634,13. É igual o meu capital, que a gente já viu que era R$5.000, que multiplica 1 mais a taxa, e aí você vai observar que ele não deu o valor da taxa. É exatamente isso que a gente está procurando. Logo, eu não tenho o valor desse meu I. Elevado ao tempo, 12 meses. Certo? Mas observe o seguinte, eu consigo resolver o que está dentro do parênteses? Não. Mas nessa expressão só tem uma variável, que é a variável I. Então eu vou tentar isolar essa variável I, tirando os outros fatores de membro. Então o que eu vou fazer? Já que eu não posso somar 1 mais I, 1 não tem letra, o I uma parte literal, e precisaria que as partes literais fossem iguais para que eu possa fazer uma soma, e também resolver a potência não vai adiantar. O
que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 5.000 que está multiplicando e passar para o lado de cá, dividindo. Similar ao que a gente fez na questão anterior. Então, eu tenho 5.634,13 dividida por R$5.000. E o que sobrou no segundo membro? 1 mais I. E esse I está elevado a 12, 12ª potência. Vou fazer a divisão agora, dividindo 5.634,13 por 5.000, eu vou ter um valor aproximado de 1,126826. Isso daqui vai ser igual o meu 1 mais o I elevado a 12. Tá? Pronto. Já consegui reduzir a minha expressão. Só que eu ainda não consigo somar para daí resolver a potência. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa potência e passar para o lado de cá. Só que quando eu tiro uma potência, eu inverto a operação. E a operação inversa da potência é a raiz. Então aqui fica a raiz desse meu valor, desse meu 1,126826. Só que essa potência tinha expoente 12, então a minha raiz vai ser 12ª, igual a 1 mais o I. E aí o que é achar a raiz 12ª? É achar um número que multiplicado por ele mesmo 12 vezes vai dar esse valor. Infelizmente, isso daqui só sai com uma calculadora científica. E o valor aproximado dessa expressão é 1,01, que é igual a 1 mais I. Lá no AVA vai ter um manual de como você achar a raiz 12ª utilizando uma calculadora científica ou uma calculadora financeira. Então, para a gente achar o valor do I agora, eu tiro esse 1 e passo para o lado de cá, fica 1,01 menos 1, ele está somando, o sinal dele é positivo, então ele passa para cá negativo. E desse lado sobra só o valor do meu I. Então, 1,01 menos 1, 0,01, que é igual o meu I. Como o I ela é uma taxa, ela precisa ser escrita em porcentagem. E o valor em porcento vai ser igual a multiplicado por 100, 0,01 multiplicado por 100 vai dar exatamente 1%. E como eu considerei o meu tempo em meses, isso significa que é 1% ao mês. Pronto. Então eu sei que se eu tenho 5.000 investido e quero obter 5.634, eu preciso aplicar isso a uma taxa de 1% ao mês na capitalização composta. Então a gente já definiu montante, capital, a gente já definiu juros, já definiu a taxa. Agora, como que a gente faz para mensurar o tempo de uma aplicação? Por exemplo, eu quero comprar um carro que custa R$70.000 e eu só tenho 50.000. Em vez de pegar emprestado, eu vou investir esses 50.000 e quando eu acumular 70.000, eu compro o carro. Então, por quanto tempo eu preciso deixar esse dinheiro emprestado? E é isso que a gente vai aprender a calcular. Como mensurar uma taxa numa situação de empréstimo ou uma situação de investimento, usando a nossa capitalização composta. E o problema disso é o seguinte: se a inflação mensal está em torno de 0,8, então 0,8 é a nossa taxa, o nosso I, 0,08. Já fazendo a divisão por 100, tá? 0,008 ao mês. E aí ele fala, o salário de um empregado era R$4.000 e foi corrigido lá pela inflação, ou seja, por essa taxa de 0,08 ao mês,
E ele foi corrigido e chegou a um montante de R$ 4.331,77. Então, era 4.000 e foi para 4.331. Então, pensem comigo. Presente, futuro. Saiu daqui e foi para cá. Saiu dos 4.000 e foi para 4.330. O presente é o nosso capital. Então, esses 4.000 é o meu capital. E esses 4.331 é o nosso montante. E aí ele pergunta, mas espera aí, quanto tempo que estava defasado esse salário para ter esse aumento de 300 e poucos reais? É isso que a gente vai fazer. E como a inflação age sobre ela mesma, você corrige sempre a inflação em relação ao período anterior, então eu tenho que usar juros compostos. Para isso eu faço montante, capital 1 mais I 1 mais I elevado a N. O montante é os meus 4.331,77 a um capital de R$ 4.000. A1 mais a taxa 0,008 elevado ao tempo, que é o que a gente quer saber, certo? Então, o que a gente resolve primeiro? O que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 4.331,77 igual a 4.000 que multiplica 1 mais 0,08, vai dar 1,008, elevado ao meu tempo, que eu ainda não sei esse tempo, certo? Como eu não sei esse tempo, eu não consigo resolver essa potência. Se eu não consigo resolver essa potência, eu vou deixar ela quieta e vou tirar esses 4.000. Como ele está multiplicando, eu passo dividindo. Então, eu vou ter 4.331,77 dividido por R$ 4.000. Vai sobrar exatamente o valor que está expresso lá na minha potência. 1,008 elevado a N. Fazendo a divisão, eu vou ter que o resultado dessa divisão é de 1,0829,425, que é igual a 1,008 elevado a N. Agora eu pergunto para vocês, como que eu vou achar esse valor desse N? Porque se eu for tirar ele daqui, ele está uma potência, eu passo uma raiz. Eu vou ter uma raiz enésima, não vai dar para resolver. Então, nesse caso, a gente precisa usar um conceito matemático chamado de logaritmo. O logaritmo, eu sempre estou querendo saber qual o expoente. Então, calculando o logaritmo das duas parcelas, no primeiro membro, e calculando o logaritmo do segundo membro, eu teria o seguinte: log de 1,082 9425 é igual o logaritmo de 1,008 elevado a N. Tá? Eu mantive a potência. Só que como eu calculei logaritmo de um lado, eu preciso calcular o logaritmo do outro. E por que eu faço isso? Porque o logaritmo ele tem uma propriedade que diz o seguinte: o logaritmo de uma potência eu posso tirar esse expoente, esse n, e passar ele multiplicando. Então ficaria n log de 1,008. Com isso eu consigo tirar aquele n que estava lá no expoente e passo ele para o meu denominador, certo? A minha base. E aqui, como eu estou com n multiplicando o logaritmo, eu posso tirar esse logaritmo e passar para cá dividindo. Então, eu vou dividir log
de 1,0829425 dividindo pelo log de 1,008, que é igual ao meu N. Pronto. Agora, qual que é o valor do log de 1,0829425? Infelizmente, só utilizando uma calculadora científica, porque não tem como achar esse log de forma manual. Então, eu vou achar que o valor desse log, utilizando então a calculadora científica, é 0,034605397 e assim sucessivamente. E o log de 1,08 é 0,0346053 e assim sucessivamente. Igual a N. Pronto. Resolvi os logaritmos utilizando uma calculadora. Agora, basta fazer essa divisão. E essa divisão vai dar exatamente... Faltou um zero. Vai dar exatamente 10. Então, eu digo que o meu N é igual a 10. 10 o quê? 10 períodos. Que períodos que eu estou contando? Como eu estou contando inflação mensal, isso significa que foram 10 meses. Certo? Deixa eu tentar escrever aqui em cima, resposta 10 meses. Certo? Então, nesse tipo de expressão, vai sempre recair a um problema logarítmico. Então, você vai ter que usar uma calculadora científica ou uma calculadora financeira para responder essa questão, ou até o uso de planilhas eletrônicas. O Excel ou o Calc tem funções específicas para você achar o logaritmo. E encontrando o logaritmo, você resolve a questão. Tá? Então, com isso, a gente pode trabalhar tanto para tempos dados de acordo com a taxa, mas também para quando haja uma situação que a gente possa converter taxas. Eu posso calcular os juros mesmo para períodos diferentes, desde que eu faça a conversão desse período. E esse período ele não precisa ser necessariamente inteiro. Eu posso ter um período decimal, fracionário. Por exemplo, um capital de 30 mil reais, capital, já disse, então é o valor do meu C, aplicado a juros compostos, vou ter que usar as fórmulas dos juros compostos, com 2% ao mês, ou seja, uma taxa, o meu I vale 2%. E foi resgatado após 75 dias. 75 dias. E aí, eu tenho lá uma taxa de 2% ao mês. Tenho lá 75 dias, o meu tempo. Observe que um está em mês e outro está em dias. Qual que é a possibilidade? Eu posso converter essa taxa que está mensal para diária, ou eu posso converter esse tempo para a taxa, para ficar de acordo com a taxa, de dias para meses. Como a gente ainda não viu como converter taxa, e você vai ver isso na próxima aula, na última unidade, vamos dar ênfase agora apenas converter o tempo para ficar de acordo com a taxa. E como eu sei que um mês tem 30 dias, eu vou dividir esses 75 para 30, que vai dar 2,5 meses. Então, observe que nesse caso, o tempo ele não é inteiro, ele é fracionário. Mas como eu estou utilizando uma potência, isso não importa. Por exemplo, montante é igual capital, 30 mil reais, 1 mais a taxa de juros, que era 2%, ou seja, 0,02, elevado a 2,5. O que a gente resolve primeiro? O que está dentro do parênteses. Então, eu tenho 30 mil, que multiplica 1,02 elevado a 2,5. Como que eu faço aquela potência? Utilizando uma calculadora científica, a gente obtém um resultado aproximado, porque esse resultado vai ter
infinitas casas decimais de 1,075275249. Eu vou ter infinitas casas decimais, mas pelo menos umas 6, 7 casas decimais. Realizando a multiplicação, eu vou ter um montante acumulado nesse período de R$ 31.522,57. Então, observe que sempre que houver a necessidade de trabalhar com conversão de tempo ou taxa, opte pelo tempo que é mais fácil. Se não, assista a próxima unidade que você vai ver como fazer a conversão em juros simples e em juros compostos, já fique sabendo que é de forma diferenciada. Os juros simples eu converto a taxa de uma forma e os juros compostos eu utilizo outro mecanismo de conversão de taxa, certo? Então, na aula de hoje falamos um pouquinho sobre juros compostos, em especial como mensurar o valor do capital, da taxa e do tempo utilizando os juros compostos. Fica as nossas referências. Qualquer dúvida, acesse os livros disponíveis lá no AVA, na minha biblioteca virtual ou na biblioteca presencial do campus. E até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.